Boa tarde, pessoal. Pod PIB número 5. Hoje recebendo aqui uma personalidade internacional, o Dr. Elcio Teixeira, que não apenas atende e presta serviço para marcas do mundo inteiro, como também tem base de trabalho estabelecido no Brasil, nos Estados Unidos, além de representantes que tem por alguns países da Europa, localizados em alguns países da Europa. E hoje eles nos traz aqui, nos brinda com a presença para falar um pouquinho de neurociência, a área na qual ele é especializado, né, Vanessa? Super especialista. E a gente tem lido sobre ele um pouco mais ultimamente e se surpreendido bastante. Essa figura ímpar que está conosco aqui há alguns minutos já nos impressionou sobremaneira. Fala um pouquinho aí de você, Elcio, como que você conheceu o projeto da PIB, o que você acha disso e as conexões que existem entre a sua atividade e o perfil dos nossos alunos aqui. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, educação é um tema muito sério, né? Porque faz parte do processo de formação. Então, assim, escolher uma boa instituição ou estar numa boa instituição, ela faz toda a diferença na vida de qualquer profissional. Então, essa escolha, inclusive, é um divisor de água, sabe? Entre sucesso e entre fracasso. É verdade. Você pode ter, por exemplo, professores que te levam ao próximo nível, né? Ou professores que vão simplesmente abrir o livro, seguir a ementa, né? E o conteúdo programático e você não levou nada consigo. Então, assim, quando eu conheci a PIB, eu fiquei muito impressionado, especialmente porque, assim, faz parte de um projeto inovador que não só traz a teoria, mas assim o fato de, ao longo da graduação, você ter mais que 100 líderes, mais que 100 CEOs participando de um projeto, são pessoas que vão trazer as suas vivências, vão trazer as suas práticas, as suas expertises, e não tem preço algo assim. Né? A gente vê muito isso, por exemplo, nos programas dos Estados Unidos, onde o aluno ele é orientado o tempo todo a ter uma exposição prática e o quanto que isso faz a diferença, por exemplo, no processo de sucesso de carreira. Então, assim, eu tenho uma honra muito grande, tá? De estar aqui, poder ser um desses 100, de estar no podcast número 5, né? Ainda ser um dos primeiros. E, assim, espero muito poder contribuir para que a gente consiga ter um podcast de sucesso e uma noite especial para os nossos alunos aqui. De 5 minutos que tu falou aqui, já deu para ver que vai ser um sucesso. Olha, dedinhos cruzados. Elcio, te perguntar uma coisa, eu imagino qual será a sua resposta, mas enfim, deixar claro aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Nós vamos ter aqui CEOs falando dos seus êxitos profissionais, das suas trajetórias exitosas, né? Mas eu gosto de pensar que eles vêm aqui também para contar alguns tropeços que acabaram se acometendo ao longo da caminhada deles. Você como CEO, você só fez acertos, você nunca errou, você também tropeçou, aprendeu com isso? Como é que você vê essa questão? Então, errar faz parte do processo e errar é essencial para o processo de crescimento. O mais importante é de que forma que você vai lidar com esse erro. Porque, assim, principalmente quando a gente traz isso para a neurociência, Claro. eu posso classificar isso com 2 tipos de mentalidade. Existem pessoas que têm mentalidade fixa, aquelas pessoas que nunca admitem que falham, que nunca admitem que erram, que terceirizam a responsabilidade. E essas pessoas não evoluem ou evoluem muito pouco. Por outro lado, eu tenho uma pessoa que ali está preocupada com a evolução, que entende que ela tem um processo de melhoria, que de alguma forma ela está focada nesse processo de melhoria e essas pessoas elas evoluem com muito mais facilidade. Então, assim, como alguém que trabalha com neurociência e como alguém que trabalha com RH, com desenvolvimento de líderes, a gente trabalha muito para ajudar as pessoas ao longo desse processo. E aí a gente pode dividir isso em 2 vertentes, né? A vertente técnica, né, que são os conhecimentos que vocês podem ou que uma pessoa pode adquirir ao longo da vida. A gente está aqui na PIB ensinando conteúdo técnico, então, e conteúdo técnico de primeira linha. Mas a gente tem a parte comportamental e muita gente esquece ou não sabe que comportamento também se desenvolve. E aí muito disso a neurociência contribui para o desenvolvimento dessas pessoas. E assim, entender que o erro é parte importante do processo é essencial para a gente até ser generoso com a gente, porque quanto mais generoso nós formos com nós próprios, esse processo ele é facilitado.
Uma das coisas que tu falou nessa questão de entender os erros e os processos também na formação de um líder, né? E tu tá sempre tentando melhorar, né? Em busca do melhor. Existe duas situações que nós conversávamos antes, que é o emocional e a razão. Uhum. Como que um líder ele consegue balancear, colocar essas duas situações numa balança e ser um bom líder? Que momento que ele vai usar o racional, que momento que ele vai usar o emocional na tua visão? Maravilha. É muito importante entender o seguinte, que o emocional existe dentro da gente desde sempre. Então, assim, quando nós surgimos como seres humanos, nós éramos animais iguais a outros animais. Então, a gente tem essa parte instintiva, que é uma parte que, por exemplo, a gente encontra com um cachorro. Ele gosta de você, tá tudo bem, mas ou ele late, ou ele ataca, ou ele foge. Então, essa parte primitiva da gente, ela existe e está aqui desde sempre. Já a parte racional, ela foi incorporada ao longo do tempo. Então, é uma parte muito mais nova. É uma parte que se finaliza ali aos 26 anos, essa formação. Então, consequentemente, a parte emocional ela vai sempre sobrepor a parte racional. Então, o que a gente tem que fazer é ter um cuidado para poder equilibrar a parte emocional com a parte racional, porque em qualquer situação de emergência, a tendência é que o emocional ele sequestre o racional. Por exemplo, numa briga de trânsito. Então, alguém te fecha e isso, vocês sabem ou conhecem muitas histórias trágicas de agressão, de morte, desnecessárias. Então, assim, simplesmente, se essas pessoas se encontrassem ali na frente no sinal e quem fez ali, sei lá, a barbeirada, abrisse a janela e pedisse desculpas, o problema estaria resolvido. Então, assim, parece simples demais, né? parece simples demais, mas assim, a gente acaba sendo levado pelo emocional e deixa de tirar proveito de algumas situações que podem fazer a diferença. Por exemplo, pedir desculpas é uma coisa que muita gente orgulhosa não faz e que faz uma enorme diferença dentro da trilha de sucesso. Humildade, né? Humildade. Faz sempre bem. E para o líder, em especial para os líderes que nós estamos formando, se ele consegue balancear isso, acaba sendo um diferencial gigante. Então, a gente tem um dado da Sociedade Americana de RH que fala que 85% dos CEOs bem-sucedidos eles têm um alto índice de inteligência emocional, além de inteligência cognitiva. Então, assim, evidentemente que inteligência intelectual e inteligência cognitiva é essencial, mas inteligência emocional é algo que a gente pode, deve e precisa aprender e investir ao longo da nossa vida, porque ela essencialmente faz parte do nosso processo de tomada de decisão. Então, um processo de tomada de decisão perfeito é quando eu analiso a informação racionalmente, consulto a minha emoção para saber se eu estou bem com aquilo e isso me dá uma saída que é uma saída ecologicamente correta. Então, eu tomei uma decisão racional respeitando o meu emocional e essa se chama essa é uma decisão perfeita. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Você citou como exemplo o caso de uma briga, provavelmente, das pessoas que jamais teriam se visto, né? Que é quando alguém se encontra com alguém no trânsito, faz uma manobra que você não concorda com ela, qualquer coisa pode acontecer, dependendo do estado emocional de cada um e da capacidade de resposta racional, da combinação desse racional com esse emocional. Mas, assim, hoje nós vamos conversar aqui com alguns candidatos a líderes, alguns já líderes, né? Embora jovens, e você vai ter a oportunidade de ver isso daqui a pouco mais. Mas, do ponto de vista do líder, você acha que essa questão dos soft skills, enfim, do desenvolvimento desse controle ou dessa inteligência emocional, ela é mais importante dentro da organização ou da organização para fora, quando você está interagindo com outros agentes ou com outros stakeholders que você possa eventualmente estar falando, mesmo distante da organização, mas enfim, onde que isso funciona melhor? Você é especialista em experiências com o cliente. O que é mais importante? É você saber, eu vou usar uma palavra meio agressiva, domar você mesmo dentro do ambiente de trabalho ou domar-se fora do ambiente de trabalho, quando está representando a empresa? Então,
Na verdade, a gente costuma nem aconselhar essa separação, porque você é um ser único, né? Claro. Então, às vezes, assim, a gente tem, eu me comporto diferente do trabalho do que em casa, ou eu sou pessoas diferentes. Não, na verdade, você é uma pessoa e é muito importante que você aprenda a gente chama assim, regular, fazer essa regulagem emocional em qualquer situação. Então, assim, existem diversas formas de regular. Se vocês quiserem, eu posso dar um exemplo que é significativo. Estamos aqui para ouvir. Exatamente, eu já estou aqui pronta. Eu chamo isso de papéis, né? Então, os psicólogos chamam isso de papéis sociais que você desempenha, que às vezes têm diferentes comportamentos. Mas, enfim, curiosíssimo aqui para saber como é que você vê isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou contar uma história para fazer uma pergunta. Vamos fazer um podcast interativo. A gente estava fazendo um processo seletivo e nesse processo seletivo eu fiz uma pergunta, era um grupo, né? Era uma dinâmica de grupo para uma das candidatas, se ela pudesse voltar atrás no tempo e refazer alguma coisa para esse grupo. E essa candidata, ela respondeu que ela foi muito malvada com a mãe, que ela maltratou muito a mãe e que a mãe faleceu sem ela ter a chance de consertar isso. E ela começou a chorar e, de alguma forma, perdeu o controle emocional. E o grupo começou a ficar ali, de alguma forma, sensibilizado também. E eu, em pé, no meio de 20 pessoas, numa situação extremamente sensível. Se vocês estivessem no meu papel, o que vocês acham que vocês fariam? Ela estava emocionada. Eu traria ela para a razão. Como? Puxando outro assunto. Ok. E o que você faria? É uma espécie de constelação que você estava fazendo? Se você puder perguntar. Não, é uma dinâmica, era um processo seletivo. E ela se demonstrou emocionada nessa situação. Sim. Olha, eu também tentaria puxá-la para a razão. Agora, o expediente que eu fosse usar, eu acho que não sei te responder agora. Acho que eu precisaria viver a situação para poder te dar uma ideia. Mas a Vanessa deu uma sugestão razoável. Maravilha. Uma boa parte das pessoas iria abraçá-la, consolá-la. Isso seria muito pior, porque emocionalmente a gente iria fragilizá-la mais ainda. 100%, né, Vanessa? Pois é. Algumas pessoas iriam perguntar se ela gostaria de prosseguir, outras iriam oferecer água, iriam parar. Então eu perguntei para ela 3 vezes 3. E ela me respondeu 6. Óbvio que tá errado, né? Mas não era o objetivo. O objetivo tirar era daquele raciocínio, claro. E aí eu falei, ok, 6 mais 2, ela 8. 8 menos 3, ela 5. 5 mais 1, 6, e ela começou a rir. E ninguém daquele grupo entendeu esse mecanismo. E aí eu fui explicar que eu precisei usar o córtex pré-frontal, ou a parte do cérebro dela da razão, para que ele retornasse ao lugar, porque a parte emocional, a parte emocional se chama sistema límbico. O sistema límbico, ele tinha sequestrado, né, a parte racional dela. Por isso que muitas vezes a gente fala ou faz algumas coisas e horas depois, ou especialmente no dia seguinte, a gente se arrepende do que a gente fez, do que a gente falou, porque a gente estava, de alguma forma, ali tomado pela emoção ou tomando uma ação límbica, né? E quando a nossa parte racional voltou para o lugar, a gente acaba ali avaliando com a clareza necessária. Constrangido com o que estava fazendo, naturalmente, né? E aí o segmento é que é importante. O que a gente vai fazer com isso? Que eu posso deixar passar por cima, ou eu posso fazer alguma coisa para o meu processo de aprendizado. Corrigir, conversar, pedir desculpas, ajustar a rota, enfim. É excelente exemplo, né? Muito, acho que ficou muito claro. Você, quando faz uma consultoria empresarial, naturalmente você leva toda essa bagagem como neurocientista que você é, especializado no tema, e atua dentro de uma organização para treinar desde o líder até o liderado. Isso. Funciona assim? Funciona assim. Então, se a gente vai falando, por exemplo, de desenvolvimento de líderes, sim. E é muito importante que esse desenvolvimento ele seja no modelo de pirâmide invertida. Ou seja, não adianta nada eu treinar a base se a liderança ela não está preparada para o impacto dessas mudanças. Então, o ideal é que essas mudanças... O ideal não. A única forma de funcionar é quando essas mudanças elas vêm de cima para baixo. Então, assim, não adianta eu falar, por exemplo, de colaboração, de respeito, de ética, de integridade ou de qualquer outro tema se os meus líderes, eles de alguma forma não praticam isso. Não adianta eu falar para o meu filho que fumar faz mal à saúde,
né, e que ele pode ter um problema mais sério se eu fumo. Então, o meu exemplo ele acaba valendo muito mais do que a minha fala. Então, assim, a gente faz isso, mas a gente sempre começa dentro desse modelo pirâmide invertida. Para fazer sentido, precisa se iniciar com os líderes, porque são eles que vão dar as diretivas da organização. Eles que vão ser os faróis, os modelos, né, os highlights ou os influencers dentro da organização. Isso não se faz da noite para o dia, né? Eu acho que você precisa de talvez existe um tempo que dê para você oferecer de delay, vamos chamar assim, para a empresa fazer essa mudança ou essa transformação, porque eu vejo muito falar que alguns empresários tentam fazer isso sem mudar muita coisa dentro da empresa. Eu acho que para você implantar um modelo novo em qualquer situação, mudança dói. Então você tem que estar preparado para realmente transformar, para mudar. Nós temos aqui, por exemplo, um modelo de educação que é um modelo absolutamente disruptivo, né? Onde é que se conecta a neurociência com essa disrupção educacional, na tua leitura? Maravilha. A gente tem uma característica fisiológica no nosso cérebro que é neuroplasticidade, o nome. Né? O nosso cérebro ele se adapta às novas situações, ele tira o melhor proveito, mas ele precisa de um tempo para absorver isso. Então, assim, por exemplo, muitas vezes a gente pega um grupo de líderes e leva para um final de semana para fazer uma imersão e todo mundo volta maravilhoso. E 2 semanas depois todo mundo voltou ao padrão normal. A gente ouve falar bastante sobre isso. Pois é, se eu não tenho, por exemplo, ao invés de pegar aquelas 8 horas do final de semana e divido em 4 encontros de 2 horas a cada 15 dias ou a cada 30 dias, né, no período entre 15 e 30 dias, eu consigo ter um resultado 500 vezes melhor, porque eu dei tempo para a pessoa processar e, de alguma forma, ir absorver. Se eu coloco no meio disso tarefas práticas ou a exposição a cases reais, como é o caso do que a gente faz aqui na PIB, né, o resultado ele é infinitamente Ou seja, a repetição prepara o teu cérebro para a mudança. A repetição, a exposição e a prática, né? E aí a gente sabe que algumas pessoas são auditivas, visuais, sinestésicas, esses são os modelos de aprendizado, e eu tenho que considerar isso tudo junto com a neuroplasticidade para, de alguma forma, privilegiar todas essas pessoas ao longo dessa trilha de desenvolvimento. Então, por exemplo, para eu mudar a cultura de uma empresa, eu não consigo fazer isso da noite para o dia, nem em 2 meses ou 3 meses. Eu preciso de muita exposição, né, dentro de uma pirâmide invertida de cima para baixo, e um bom processo de cultura leva, por exemplo, 2 anos. Vou emendar uma outra pergunta. Por exemplo, nós temos aqui garotos e garotas começando, homens, né, mulheres, começando uma graduação que se pretende prepará-los durante 4 anos. Eles estão vendo isso no primeiro semestre, né? Se existe, qual é a vantagem que tem para um líder em momento de preparação, como eu ousei dizer agora há pouco, como eu disse, tem alguns que já são líderes quase prontos aqui, que estão na nossa sala de aula. Mas, enfim, para esse garoto, para esse homem, para essa mulher que está ali em sala de aula hoje, ouvindo e discutindo esse tema, que talvez você tenha experimentado uma grande trajetória acadêmica até começar a tratar dele. Vou te perguntar isso depois, que eu acho que é uma curiosidade que nós temos também, né? Mas, enfim, isso para ele é uma vantagem, é uma grande vantagem? Como é que seria isso? Porque se houver lá na frente uma necessidade dele transformar a sua própria empresa, ele me parece que já pode estar pronto para isso, né? Para promover essa mudança internamente, ou não? Estou avaliando mal. Você me fez 2 perguntas, você me deu 2 situações. É uma vantagem, uma grande vantagem. Me acha um superlativo para isso, que é o superlativo que a gente vai usar. É uma extrema, é uma uber vantagem, é uma mega vantagem, qualquer coisa assim. Ótimo sinal. Por exemplo, se eu vou fazer uma universidade nos Estados Unidos, independente de ser uma graduação, uma pós-graduação, um master ou alguma coisa, eu vou ser exposto, por exemplo, a um teste comportamental. Eu vou receber algum tipo de aconselhamento. E isso faz parte do processo, por exemplo, de tirar o melhor proveito do conteúdo que eu vou ter ali ao longo daquela trajetória. Eu fui exposto 2 vezes a situações como essas nas minhas formações nos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente privilegia, porque é um privilégio
para esses alunos estarem expostos, sabe, a discussões que são discussões reais, cases reais, situações que eu vou estar falando de comportamento, né? Que muitas vezes, em nenhuma graduação, ele tem a chance de discutir como que isso impacta na vida dele de forma prática. Ele vai discutir teoria, ele vai ler o livro, ele vai, enfim, mas de forma prática, sinceramente, eu não recordo. São muito poucas situações. Então, é uma vantagem muito grande da gente ter não só uma aula, mas um bate-papo que a gente pode direcionar e que a gente espera que essas pessoas elas se vejam, elas reflitam, elas tenham insights e o objetivo principal para o nosso aluno, para o aluno que vai estar aqui, né, é justamente tocar um ponto que, de alguma forma, aperte um botão e gere nele ali uma reflexão para um processo de melhoria. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem um diferencial que ninguém mais tem no mercado. E é isso que a gente busca, por exemplo, hoje. Claro, você se prepara. Acho que você tem alguma coisa para perguntar, eu pergunto depois. Não, eu ia comentar, eu ia fazer um comentário. A PIB, ela sai daquele efeito manada, né? Daquela teoria da janela quebrada, como você já usou em uma outra live, que até se quiser comentar um pouquinho sobre a teoria da janela, das janelas quebradas, é muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente não quer dentro do nosso modelo de educação, né? Não, então, eu vou guardar essa para a sala, mas assim, o que acontece? O fato da gente estar proporcionando, de alguma forma, uma experiência que seja uma experiência prática para esses alunos e, de alguma forma, expondo eles, eu tenho acompanhado desde o início, a grandes executivos, né, a oportunidade de bate-papos, a oportunidade de trocas, né, a gente acaba sendo disruptivo, né, no sentido de, ok, nós vamos te formar e você tem todas as condições e ferramentas para ser um grande executivo, não só no Brasil, mas um grande executivo global. Então, assim, vocês estão dando essas ferramentas, né? E aí eu tento também dar a contribuição dentro da minha expertise para isso. E assim, se esse aluno, eu acho que é um dos bate-papos mais sérios que a gente tem que ter, se ele conseguir enxergar essa oportunidade, assim ele vai conseguir ter uma vantagem competitiva contra qualquer aluno, ou comparado a qualquer aluno, por exemplo, de uma USP. Então, acho que esse é o objetivo. Nossos alunos, eles estão bem qualificados. Eu penso que sim, o perfil deles é bastante... É surpreendente, eu diria, o perfil deles. Acho que para todos nós. Mas se eu puder te perguntar, é uma pergunta assim, talvez um pouco mais... Que incomode um pouco algumas pessoas, mas você não nasceu pronto. Imagino como qualquer ser humano que eu conheço, você teve algum tempo de preparação. Talvez... pela tua vocação, pelo teu talento, o teu tempo tenha sido mais rápido do que algumas outras pessoas poderiam ter que levar ou ter que dedicar para chegar onde você chegou. Mas você hoje, além de ser CEO de uma das maiores empresas de RH do mundo, você é consultor do Grupo Marriott, por exemplo, que é talvez um líder em hotelaria mundial. Você é embaixador da Gucci e está aqui hoje na PIB conversando conosco. Você começou a tua preparação, a tua formação, em que momento da sua vida, de onde que nasceu esse insight, eu quero chegar ali, vou fazer isso? Como é que aconteceu isso, se você puder falar? Posso falar. Infelizmente, eu não tive o diferencial que os alunos da PIB, por exemplo, têm, de estar expostos a situações onde eles conseguem se reconhecer. Mas eu tive, por outro lado, a oportunidade de fazer uma Unicamp, dentro de um curso de humanas, que era a minha principal vocação, fazer uma pós dentro de humanas, focada em saúde, até chegar na academia, na universidade, onde eu fui trabalhar com essas disciplinas e em algum momento eu fui exposto a RH. Em algum momento eu fui exposto a uma consultoria prática e ali surgiu a consultoria. Então, assim, o meu processo ele foi um processo orgânico, mas onde eu pude aproveitar um conteúdo ou um conhecimento, juntando com outra expertise, conectando um no outro. E assim vai. Por exemplo, dentro de neurociência, hoje eu estou fazendo um doutorado em avaliação comportamental, que tem tudo a ver com neurociência, e esses conteúdos eles se conectam. Então, assim, o aluno da PIB ele tem uma vantagem de ter toda essa trajetória muito encurtada, mas ainda assim o processo ele continua a partir daí com essas conexões, porque
ele vai sair com uma visão muito ampla, né? E com uma quantidade de probabilidades de escolhas também muito amplas, né? Porque dentro da carreira de executivo você tem diversas vertentes. Isso é muito bom porque ele vai ter a probabilidade de exposição gigantesca ao longo da graduação dele. Legal. E assim, minha trajetória não foi curta. Eu imagino que a trajetória daqui dos alunos ela deve ser muito mais rápida do que a minha. Até por conta do projeto pedagógico que ninguém tem. Das nossas gerações, né? Vai ser bem mais rápida. Nós todos tivemos aí um caminho mais longo. E até dos outros também que estudam em outras universidades. Porque hoje a gente tem essa situação que muitos saem da universidade e ainda não estão preparados para assumirem, né? Para serem grandes líderes, para assumirem lideranças em empresas, né? E realmente é muito mais rápido dentro da PIB. Olha, eu posso falar para vocês, por exemplo, que muitas vezes a gente trouxe para o Brasil 2 testes vocacionais, né? Um teste americano, que as universidades americanas utilizam, chamado Strong. E a gente trouxe ele só em inglês, e a gente trouxe um teste que a gente consegue a versão em português, que é o canadense, né? Que se chama CIP. E muitas vezes a gente encontra pessoas perdidas na carreira e quando elas fazem o vocacional, a gente consegue reencaixá-las nessa carreira. É interessante. Por exemplo, 2 semanas atrás foi um advogado muito infeliz com a trajetória dele. Desculpa, 2 meses atrás. Muito infeliz com a trajetória dele, querendo trocar de carreira e foi fazer um vocacional. E o vocacional dele deu direito. Ele estava na carreira certa. Por que ele estava infeliz? Porque ele tinha que ir para o tribunal e ele era bom ali na confecção das peças jurídicas, na pesquisa, na montagem do processo. Era ruim de tribuna. Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu, com base detectar isso. E, assim, hoje a gente foi se comunicando ao longo desse tempo e está muito feliz com a escolha. Então, assim, muitas vezes essa alocação dentro de uma área, ela faz toda a diferença, né? É um dos papéis isso faz parte da sua expertise também, da tua empresa. Claro, muito legal, muito legal. Perdido na carreira, talvez seja um ponto mais elevado da demanda sua, né? Mas o cara pode estar em dúvida. E eu acho que esse teste teria também muita utilidade, né? Aliás, nós podemos ter interesse nisso aqui, porque nós temos bastante candidatos aqui que têm potencial. E eu vejo essa juventude assim com multipotencial. Eu gosto de qualificar dessa forma. E eles têm aptidões e habilidades que podem se encaixar em muitas carreiras. Eu penso que um teste desse pode dar algum caminho para vários deles. Sem sombra de dúvidas. Bacana. Até porque eles mesmo, entre eles já começam a pensar rápido, né? O negócio para eles é 2, 3 minutos. Não, já vamos montar um negócio aqui. Esses dias numa aula, a gente tem aulas de funcional e yoga. Num dia de manhã eles são incentivados a participarem da aula de funcional e no outro dia é aula de yoga. E aí eles estavam fazendo, e eu participo para ver como que é, né? Eles, enfim, a dinâmica ali. E aí estavam 2 fazendo e eles... o meu sócio, vem aqui, faz assim. Então, tipo, se conheceram dentro da PIB, se conectaram e já estão criando um outro negócio. Acho que quanto mais jovem, menos o temor de aproveitar a oportunidade, né? Então, não existe. Se tu tem meia certeza, tu tem certeza completa. Porque a minha vida vai me dar a oportunidade de eu corrigir alguma rota se eu precisar. Alguma coisa parecida com isso passa na cabeça do jovem. Já aconteceu com todos nós aqui, com eles também, naturalmente, está acontecendo agora. Então, nós tínhamos sócio aqui já na primeira semana. Agora, não sei se essa sociedade também vai prosperar e vai ficar por muito tempo, mas as oportunidades acontecem diariamente ali, né? Você sabe que, assim, a gente está falando supostamente de networking, networking claro. Que a instituição... Qualificado, né? Bastante qualificado. Quando esse network ele é qualificado, ele deixa de ser networking. Ele se chama netweaving, é uma palavra nova. Olha aí. Né? O que é isso? Adorei. É um spoiler da aula, pelo que eu estou sentindo aqui. Netweaving. Porque network significa eu conhecer alguém dentro da minha rede de trabalho. Claro. Né? Rede, work, trabalho. Quando eu venho para o netweaving é quando eu conheço genuinamente uma pessoa, quando de alguma forma eu crio laços. Ou seja, muito mais sólido e mais profundo. Muito mais sólido, muito mais profundo. Claro. E aí você deixa o interesse profissional
no segundo plano e ele vai acontecer de forma natural e você se dedica genuinamente a fazer parcerias de Deixa sucesso. de ser algo raso e passa a ter alguma possibilidade de mais êxito. Enfim. Exatamente. Pontos comuns, imagino, também, né? Exatamente. E aí, por exemplo, a gente ensina esses alunos, a gente ensina os investir executivos nisso. a investir nisso. Identificar onde está, talvez. Isso, exatamente. Legal. Elcio, não, só uma aula magna. Tu tens que vir dar aula aqui pra galera. Estou à disposição. Embora a distância, né? Mas, enfim, isso é muito bom. Aliás, eu acho que todo mundo, em qualquer estágio, não apenas quem está fazendo a sua primeira graduação, que é o caso de quase todos aqui, são conhecimentos que são muito importantes. A neurociência, até pouco tempo atrás, não sei se pouco tempo, mas algum tempo atrás, ela tinha assim um olhar meio duvidoso de boa parte da sociedade, né? Medicina, por exemplo, olhava com muita desconfiança para isso, e cada dia mais isso toma conta e é totalmente aceita por boa parte da comunidade científica, médica e, naturalmente, dentro do business e do mundo corporativo. Se você não respeita isso, meu amigo, você está fora do jogo, né? Pelo menos essa é a nossa leitura. Eu acho que você concorda com isso, né, Elcio? Eu adoraria te dar 2 exemplos. Por exemplo, dentro de medicina. Imagina que você está fazendo um procedimento que é extremamente doloroso e que você já... Por exemplo, procedimento estético, que muita gente faz hoje, né? E esse procedimento é extremamente doloroso e você vai falar para o teu... Você nunca vai recomendar aquele procedimento de 30 minutos, vamos dizer assim, para uma outra pessoa. Imagina que, ao invés de 30 minutos, esse procedimento ele vai durar 40 minutos. Só que esses 10 minutos finais, o médico ou o profissional ele se dedicou a explicar o procedimento, explicar o porquê do dolorido, explicar o que vem nos próximos dias, explicar como a garantir que o procedimento seja bem sucedido. Preparar a cuca do cara. A probabilidade dessa pessoa repetir o procedimento triplica. Então, assim, isso, por exemplo, são estudos de neurociência que contribuem com a medicina. Então, assim, o médico ele tem condição, ou o profissional de saúde, de humanizar essa relação, né? Inclusive tirando, porque a gente está falando de um procedimento que funciona, mas que se for feito com um nível de proximidade e um nível de orientação adequada, né, isso vai impactar diretamente entre esse paciente querer repetir, né, e recomendar, ou ele não querer repetir e não recomendar. Então, assim, são cuidados. A gente tem, por exemplo, neurociência voltada para arquitetura e planejamento, que ninguém imagina. Então, por exemplo, o aeroporto de Amsterdã. Amsterdã é a cidade que mais fabrica cerveja no mundo. Ele era um aeroporto muito sujo, né? O banheiro masculino era um aeroporto sujo, porque as pessoas, homens, bebiam e erravam o bidezinho. E aí foi-se pedir ajuda para os neurocientistas, né, que trabalharam junto com o arquiteto, e surgiu a ideia da mosquinha dentro do mictório. E aí, para você, talvez você não saiba, mas assim, os homens, eles hoje, quando eles vão fazer xixi, eles tentam mirar no alvo. Que exercitam a pontaria. E isso reduziu tem a bola na rede também, que é para isso, né? Isso reduziu drasticamente, por exemplo, o gasto com neurolinguística pura. O gasto com limpeza, os banheiros se tornaram muito mais limpos e diversas outras aplicabilidades em múltiplas áreas que eu posso dividir com vocês. Então, assim, tem muita coisa. Bom, eu vou dar mais uma rádio corredor aí antes de a gente encerrar e você mandar a mensagem final aí pra gente. Você falava agora há pouco que a PNL, ou a neurolinguística em si, ela é muito difundida no mundo corporativo, como a gente acabou de falar agora aqui. Mas que quando ela não é bem usada, ela pode gerar problemas consideráveis. Você consegue dar um exemplo disso? Sim, consigo dar um exemplo disso. Primeiro que programação neurolinguística ela funciona. Então, assim, o nosso cérebro ele segue uma linguagem, ele tem um mapa, ele tem um padrão que enfim, que vai nos orientar de alguma forma vai orientar nossa conduta para para aquele caminho. A gente vai falar, inclusive, um pouco sobre isso na aula. Se de alguma forma eu trabalho para programar a cabeça da pessoa, gente, isso é possível, tá? Para uma determinada condicionante, eu tenho que entender que essa mudança ela vai causar impacto em outras áreas. Então, vou dar um exemplo. Existem hoje muitos coachings de emagrecimento.
E ele chega e fala para a pessoa, olha, você pode emagrecer, tudo depende de você, coloca uma foto sua na frente do espelho e por aí vai. Passa-se 1 mês, 2 meses e a pessoa não conseguiu perder peso, porque não era uma questão de condicionamento mental. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de estresse, pode ser qualquer outra questão. As variáveis são muitas, né? Eu levo essa pessoa de um estado motivacional da perda de peso no início do processo para talvez um estágio de depressão. Claro. Então eu preciso ter muito cuidado com essas mudanças. Claro. Eu tenho alguém que é muito tímido, né, ou de alguma forma muito discreto. Essa pessoa lá quer ser extrovertida. Eu consigo utilizar a ferramenta para realizar essas transformações. Mas se eu não dosar bem, eu posso transformar essa pessoa numa pessoa chata, inconveniente, invasiva. Depois motivo de chacota e acaba sendo ruim para ela. Talvez. Então, assim, quando se vai trabalhar com qualquer coisa que impacta em mudança comportamental, tem que se fazer isso com muita responsabilidade, porque esse impacto, ele normalmente tem efeitos colaterais. E esse efeito colateral, ele precisa ser muito bem calculado. Claro. Ou seja, procure um especialista, né? É isso que eu ia dizer, tem que saber. É um profissional da área, né? Exato. Legal. Te pedi então que você olhe para aquela câmera ali, dê para nós uma mensagem final. E se você tiver aquela super frase aí para a gente guardar na memória, vamos te agradecer também por isso. Gente, é um podcast só de desafio. Mas olha, um privilégio enorme estar com vocês aqui. Muito orgulho desse projeto. É um projeto inovador, é um projeto único no Brasil. É um projeto que eu tenho certeza que essas primeiras pessoas, elas estarão daqui a alguns anos em posições incríveis e que muitos outros, né, criarão trilhas de sucesso aqui na PIB. Então, assim, quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, quero muito agradecer a oportunidade de, alguma forma, plantar uma sementinha nas transformações de vidas. E a frase que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma frase de Miguel de Cervantes, que fala que tudo que hoje é realidade, um dia foi um sonho. E, assim, é interessante quando a gente pensa, por exemplo, em Santos Dumont querendo construir um avião que pesa toneladas e se a gente não consegue segurar uma folha de papel no ar. Vocês imaginam quantas pessoas fizeram chacota, riram, debocharam, desacreditaram, chamaram ele de louco. Mas ele persistiu no sonho dele. E ele conseguiu. E hoje nós temos assim, aviões ultramodernos que só existem porque alguém se dedicou a trabalhar para transformar os seus sonhos em realidade. Então, se é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês acreditem e trabalhem para transformar os seus sonhos em realidade. É isso aí, obrigado. Vanessa, encerra para nós hoje? Muito obrigada, pessoal. Estamos finalizando mais o podcast número 5 e em breve teremos mais. Até mais.